Está pensando em desistir? Está pensando em largar tudo, em abandonar tudo? Se sente cansado, sobrecarregado, se sente oprimido? Você vê a televisão, o jornal, ouve notícias, até de pessoas que trazem notícias ruins. É guerra, violência, latrocínio, roubo, todo tipo de crueldade, todo tipo de problema. Tempestades, terremotos, incêndios, todo tipo de atrocidade que está acontecendo hoje em dia. Realmente é normal a gente se sentir sem esperança, achar que não tem mais jeito. E às vezes no nosso pessoal também, no seu pessoal, você está passando por problemas, está sendo perseguido, talvez não se sente valorizado no seu trabalho, está sobrecarregado. Enfim, todo tipo de problema, né, que a gente passa hoje em dia. O mundo está passando por grandes problemas. Estamos doentes, né? O mundo está doente. E isso realmente desanima a pessoa, faz a gente ficar cabisbaixo. Mas saiba que Deus tem uma palavra, Ele tem uma ordenança e tem a solução para todas as nossas aflições, para a sua aflição, para o seu problema. Veja o que está escrito na palavra no capítulo 15, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 5. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Desde o início do mundo, desde Adão, o homem ele vem se corrompendo, se afastando de Deus. E isso traz essa consequência, né? Conforme ao longo das gerações, cada vez mais a humanidade vai se afastando de Deus. Então, por isso, essas consequências de hoje em dia, né? E por meio de profecia, Jesus já tinha falado que essas coisas haveriam de acontecer. Só que, infelizmente, a causa de toda essa bagunça do mundo é justamente porque o homem se afasta de Deus. E assim como está escrito aqui na palavra, isso serve para hoje em dia. Esse contexto aqui aconteceu há milênios atrás. Mas a palavra, Deus deixa essa palavra para falar com o ser humano até o fim dos tempos. Então essa palavra serve para hoje também. Então, assim como antigamente, sempre teve guerra, teve todo tipo de destruição, hoje estamos passando pelos mesmos problemas, né? Nação contra nação, cidade contra cidade, porque Deus os conturbou com sua sorte de angústia. Então essas angústias não é debalde, é consequência do pecado, consequência da desobediência, da blasfêmia contra Deus. Amém? Mas Deus, Ele nos chama para o arrependimento. Veja o que está escrito no versículo 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então Deus está dizendo, seja forte, mesmo você olhando o mundo como está, ao seu redor, ao seu dia a dia, talvez na sua vizinhança, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Ele está dizendo, seja forte e não desfaleça as vossas mãos, ou seja, não pare de fazer o que você está fazendo, não pare de lutar pelo seu sonho, não pare de perseverar, não pare de acreditar, não desanime, porque a vossa obra, ou seja, o seu trabalho, mesmo você cansado observando tudo isso, a sua obra, o seu trabalho, a sua ação em querer realizar o seu sonho, terá recompensa. Então, não importa se você está passando por dificuldade, se o mundo está como está, importa que você tem que orar para Deus, ouvir a voz de Deus, que Ele está falando, e é o que? Seguir em frente, lutar pelo seu sonho, porque parece que é o fim, mas mais um pouco e você vai alcançar a recompensa, você vai chegar aonde você quer chegar. É como uma tempestade. A tempestade, se você estiver parado no meio dela, você nunca vai sair dela, mas se você continuar caminhando mesmo chovendo,
vai chegar um momento que você vai ultrapassar e vai chegar num tempo de bonança. Amém? Então essa é a mensagem que Deus quer falar com você, para não desistir, para prosseguir. E em relação a você até que tem um chamado, né? Que quem tem um chamado para fazer a obra de Deus também passa por muitas dificuldades. Então a ordem que Deus está te dando, ordem não, um mandamento, uma instrução é: não desfaleça as vossas mãos. Ou seja, no sentido de trabalho, de lutar pelo seu sonho, de obedecer a Deus e fazer o que tem que ser feito para alcançar a sua vitória, alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Então, é o que Deus está falando, não só para toda a humanidade, né? Não desfaleça as vossas mãos. Que mais um pouco de tempo você alcançará a vitória, alcançará o seu emprego, a sua faculdade, você vai se formar. Você tem um sonho de casar, você vai casar. Você tem um sonho de ter filhos, você vai ter filhos. Enfim, você alcançará a sua vitória, aquilo que seu coração almeja e deseja. Só que tem uma coisa que vai te ajudar, que vai acelerar mais você alcançar a sua vitória, você chegar lá, você obter a sua recompensa. É o que está escrito aqui no versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então o segredo é você abandonar, Deus quer que você, para isso que aconteça, que você abandone as abominações. Aqui nessa época eles estavam se referindo a outros deuses, né? Que eles estavam adorando outros deuses, e Deus não se agradou disso. Só que não só isso, como hoje em dia também tem pessoas que adoram outros deuses, também pode ser o pecado, enfim, várias coisas que fazem com que você se afaste de Deus. E ele manda o que? Renovar o altar. Entenda esse renovar o altar como renovar a sua vida em Deus. Talvez você que se afastou do caminho do Senhor, que você venha a voltar para o caminho do Senhor. Se você ainda não se achegou a Deus, que você venha a se achegar. Porque aqui, voltando aqui, acho que no versículo 3, versículo 2, este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Então, existe essa condição para com Deus. Para que você possa encontrar Deus, você tem que buscar. Para que você encontre Ele, você tem que buscar. Porque quando você busca, Ele se deixa achar. Se você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. E muitas das vezes Ele te dá sinal, Ele chama. Só que você, como você não quer ir, então, o mínimo que a gente tem que fazer, porque Deus, Ele já é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, grande, maravilhoso. Então o mínimo que a gente tem que fazer é se achegar a Ele, dar o primeiro passo. E é assim que funciona. Você dá o primeiro passo e aí Ele vai se aproximando de você. Porém, se você se afasta, Deus, Ele fica na dele, se afasta também. Amém? Então assim você vai alcançar a sua vitória, o seu sonho, e vai permanecer até o final, independente da circunstância. Não importa como esteja o mundo, não desfaleça, não esmoreça. Não desfaleça as vossas mãos, trabalhe as vossas mãos. Logo mais você vai alcançar a sua recompensa. Deus vai entregar a sua vitória. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Não esmoreça, não desista. Tchau.